A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto em formato virtual aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando hoje sobre saúde e para divulgar um pouquinho sobre a saúde, e as doenças vasculares. Agora em 2024, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular lançou a campanha Não São Só Vasinhos, que tem o objetivo aí de alertar e conscientizar a população sobre a gravidade das doenças vasculares que são muitas vezes subestimadas. No Brasil, segundo um dos dados, o AVC é uma das principais consequências de problemas vasculares e a segunda maior causa de mortes, de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde. Bom, para falar um pouquinho sobre prevenção, tratamento, cuidados, a gente recebe aqui no programa a doutora Márcia Marcondes Abreu. Ela é médica angiologista, cirurgiã vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional São Paulo. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Doutora, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Doutora, vamos lá então, só para que as pessoas entendam, que nos acompanham, nos assistem, nos ouvem, o que pode ser definido como uma doença vascular? A cirurgia vascular, de uma maneira geral, ela abrange inúmeras áreas, inúmeras doenças. Didaticamente, para conseguir explicar isso melhor, a gente divide em doenças venosas, que são as doenças mais prevalentes na população geral. Aí eu estou falando desde os vasinhos, das telangiectasias, das varizes, das úlceras venosas e até mesmo das tromboses venosas, das causas arteriais, que normalmente tem um componente mais grave, aí a gente já está falando dos AVCs, dos entupimentos de circulação periférica que podem levar a amputações, aneurismas, e as causas linfáticas que são menos prevalentes, que são os linfedemas. Certo. Existem fatores de risco para o aparecimento desses problemas envolvendo saúde vascular? Algum perfil que acaba sendo aí um pouco mais suscetível a esse tipo de problema, doutora? Toda vez que a gente fala em causas venosas, a gente está pensando numa condição mais prevalente em pacientes com obesidade, em pacientes mais sedentários, mas de uma maneira geral, nas doenças arteriais isso também acontece. Só que a parte arterial tem associação com outras doenças clínicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que precisam do acompanhamento conjunto, em especial aí com um cardiologista. Então, a gente pode afirmar que, além de todas desses outros fatores de risco, os hábitos de vida, a forma como o paciente se alimenta, se ele exerce, dependendo do serviço que ele exerce, se ele faz atividade física diariamente ou não, tudo isso contribui para o aparecimento e para a gravidade dessas doenças. Com certeza. Quando a gente fala em saúde vascular, a gente está falando do bom funcionamento do sistema circulatório. Isso depende de cada um de nós. Depende de hábitos, de exercício físico regular, de uma dieta equilibrada para evitar o sobrepeso e a obesidade, e os controles dos outros fatores clínicos aí. Então, pacientes que trabalham muitas horas sentadas devem se levantar de tempo em tempo para evitar uma trombose, por exemplo. Pacientes que são muito sedentários, se não aderirem à prática de atividade física, desenvolvem não só doenças vasculares periféricas, como cardiológicas e entupimento de circulação que podem levar ao derrame, por exemplo. Então, esses hábitos de vida, essa rotina mais regrada, faz parte da saúde vascular. Então, o paciente precisa contribuir para que isso funcione, para que isso aconteça. Existe um perfil que acaba sendo um pouco mais predominante quando se fala em doenças vasculares, de origem vascular? Homens, mulheres, pessoas mais idosas, alguma faixa etária aí acaba ficando um pouco mais vulnerável? Depende muito de qual doença vascular a gente fala. Quando a gente fala da parte venosa, ela comete muito mais as mulheres. Isso tem relação direta com a parte hormonal feminina. Varizes, telangiectasias, de uma maneira geral. As tromboses, elas acontecem, o aumento da incidência de trombose venosa em especial, acontece com o aumento da idade e com a associação de outras doenças clínicas, que também vêm com o avanço da idade. Já as doenças mais arteriais, de colesterol, alteração de colesterol, glicemia, tem a ver com a idade também, não só com o sexo. Uhum. E aí você acredita que as pessoas acabam se preocupando, com o aparecimento de determinados sintomas, alguns sinais, os sinais que são a manifestação de possíveis, supostas doenças vasculares, acabam sendo um pouco subestimados? O que você observa?
Sim, muitas vezes eles são subestimados porque eles são confundidos com o que a gente vive na rotina. Ah, eu estou cansada, eu fiquei muitas horas sentada, minha perna está inchando por isso, ou eu não estou fazendo exercício, eu estou sentindo por isso. E outras tantas vezes os pacientes deixam de procurar atendimento porque eles acham que faz parte de uma rotina que está errada. Não mudam a rotina e não procuram um atendimento médico para fazer o diagnóstico e o correto tratamento das patologias vasculares. Ok. Bom, pensando então em histórico familiar, pensando em hábitos de vida, alimentação, o que a gente poderia orientar as pessoas com relação à prevenção desse tipo de doença? A primeira é a prática regular de exercício físico, né? Isso é fundamental para a saúde muscular, para o bom funcionamento do sistema circulatório. E a segunda são medidas que evitem o sobrepeso e a obesidade, uma dieta equilibrada, com um certo controle aí dos outros fatores de risco é fundamental para evitar que essas placas de ateroma se formem, que você tenha uma sobrecarga do sistema circulatório de uma maneira geral pelo sobrepeso. Então, tudo isso é fundamental para que o paciente tenha uma qualidade de vida, e uma boa saúde vascular aí. Quando a gente fala em atividade física, doutora, a gente está pensando em exercícios cardiovasculares, uma corrida, uma bicicleta ou musculação também, né? O fortalecimento muscular acaba contribuindo também para diminuir as chances dessas doenças, né? O que você recomenda? A parte circulatória está muito ligada com os exercícios aeróbicos mesmo, as caminhadas, bicicleta, enfim, porque ajuda no bombeamento dessa panturrilha. Mas a parte de musculação também ajuda no fortalecimento e ajuda nesse retorno. A gente chama a panturrilha de segundo coração, não é à toa, porque a gente depende muito do funcionamento dela para que auxilie nesse retorno do sangue aí, no caminho de subida do sangue para o coração. Então, quanto mais fortalecida tiver essa musculatura, mais preparado o paciente estiver para o exercício físico, melhor. Perfeito. E aí o paciente que já tem alguma dessas doenças que você mencionou instaladas, né? Quais são os tratamentos hoje disponíveis? Como é que fica a qualidade de vida desse paciente? As doenças venosas, de uma maneira geral, a gente precisa fazer orientação clínica, uso regular de meia elástica para alguns casos, mudança de estilo de vida. Existem tratamentos cirúrgicos, né? Muitas vezes esses pacientes que já evoluíram para uma condição mais avançada, de varizes mais calibrosas, com insuficiências de safena, na grande maioria das vezes a gente resolve isso cirurgicamente. Já para as doenças arteriais, vai depender muito do grau do avanço dessa doença, do grau de acometimento da circulação e do quanto de sintoma o paciente tem, mas na grande maioria das vezes também a gente tem propostas cirúrgicas aí para esses doentes em alguma fase aí da evolução da doença. Doutora, um ponto específico na nossa rotina, a falta ou a irregularidade do sono acaba também tendo alguma relação com o aparecimento ou agravamento das doenças vasculares? Sim, o descansar, o sono, o repouso, ele é fundamental também para que a gente se recupere, para evitar o edema, para evitar a sobrecarga da parte circulatória e para que a gente tenha um dia com uma qualidade melhor também, né? Com mais movimento, com um dia mais ativo. Isso tudo faz diferença lá no final para a evolução das doenças vasculares, sim. Uhum. O estresse, né, também. Sim. Só para a gente finalizar, aí falar um pouquinho da importância desse tipo de ação, né? Nós conversávamos aqui antes da gravação e você comentou a respeito das campanhas que são realizadas todos os anos. Em 2024 não foi diferente, né? A campanha Não São Só Vasinhos, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Porque que é importante bater nessa tecla, falar da prevenção, falar sobre os cuidados com a saúde, né? Esse tipo de ação é necessário que seja uma ação permanente. É isso mesmo. Essas campanhas elas fazem parte de uma educação continuada aí, tanto para a população de uma maneira geral, para alertar sobre a gravidade das condições vasculares. Essa campanha especial é uma das campanhas feitas pelas sociedades, existem outras tantas, Dia Mundial da Trombose, Dia Vascular, que a gente conscientiza a população sobre doenças vasculares e orienta principalmente na prevenção, né? Que é o mais importante nessa fase aí de orientação. E sem deixar de destacar a importância dos exames de rotina, né? Dos exames preventivos, aquele check-up que a gente faz todo ano, a cada 6 meses.
É isso mesmo. A população, de uma maneira geral, se lembra muito da parte cardiológica, né? Do check-up cardiológico, do acompanhamento clínico. Mas a parte vascular também é muito importante que a gente acompanhe, que a gente avalie, que a gente passe por um cirurgião vascular, principalmente para os pacientes que já têm antecedentes familiares importantes de doenças circulatórias. Pelo menos uma vez por ano, doutor, é a recomendação? Depende muito da faixa etária e da sintomatologia, mas uma vez por ano, a cada 2 anos, é importante fazer acompanhamento circulatório da parte vascular. Perfeito, maravilha. Essas são as orientações, importantes recomendações aqui pra gente no programa Espaço Aberto. Você que nos ouve e nos assiste aqui em formato virtual. Nossa convidada de hoje, doutora Márcia Marcondes Abreu. Ela é médica angiologista, cirurgiã vascular e também membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular aqui da Regional São Paulo, gentilmente batendo esse papo com a gente, aí trazendo essa prestação de serviços, orientando e destacando a importância da prevenção, dos cuidados com a rotina, com a alimentação, atividade física e também com os exames de rotina. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!